Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves. A gente vai dar continuidade agora à nossa programação especial de final de ano e nosso destaque agora é mercado de café e exportação. A gente acompanhou ao longo de 2021, junto com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, uma situação bastante complicada por conta dos problemas logísticos que toda a cadeia exportadora do país vem enfrentando. E para a gente debater um pouquinho do que aconteceu, o quanto que isso prejudicou os nossos embarques e quais são as expectativas para o primeiro semestre do ano que vem, nós vamos falar com o Secafé mais uma vez. Quem está com a gente aqui hoje é o presidente do Secafé, o Nicolás Rueda. Nicolás, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde para você, boa tarde para vocês todos os telespectadores. Um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nicolás, a gente teve um ano aí bastante intenso quando a gente fala em logística, quando a gente fala em embarque de café. Nós começamos o ano já sabendo que teríamos uma certa redução, porque a produção produção de 2021 não é tão expressiva quanto foi 2022, mas os problemas logísticos trouxeram ainda mais preocupação. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que a gente fizesse um resumo do que aconteceu. A partir de maio, a gente viu uma redução bastante expressiva nos volumes embarcados aqui do Brasil. O que aconteceu, Nicolás? Como é que vocês definem esse ano quando a gente fala em exportação de café pelo Brasil? Muito obrigado. Efetivamente, foi um ano muito desafiante. Se começamos pela parte da logística, eu acho que para o mundo já é conhecido que pós-pandemia, o café, assim como o setor agrícola, assim como o comércio internacional, não é um negócio específico do café, é um problema do comércio internacional, se enfrentou àquele déficit global de containers, navios, bookings, e a logística foi muito desafiada. Para nós exportadores, conseguir a exportação que até agora, no final de novembro, nós temos, com 36,3 milhões de sacas, eu posso falar, foi um grandíssimo desafio. O que era um trabalho clássico, de fazer um booking, basicamente contratar o espaço da carga para carregar os containers que vão para o exterior. Se você precisava fazer uma reserva de um booking, como uma mensagem, telefonema ou e-mail, quase que este ano, de 1, passamos para 8. O que quer dizer que para conseguir um embarque de um container, em vez de fazer uma reserva, você faz 8. 8 vezes o trabalho e não sempre bem sucedido. Então, esse desafio faz com que o produto exportado não atingisse o patamar do potencial. Nós acreditamos, como exportadores de café, que ainda temos uns 3 milhões de sacos atrasados por ser embarcados, o que corresponderia a uma renda, uma receita cambial de aproximadamente uns 500 milhões de dólares atrasados. É muito desafiante. Mesmo assim, conseguimos com tanto desafio embarcar 36,3 milhões de sacas. E nós temos que lembrar que, adicional aos gargalos logísticos para conseguir containers, bookings e reservas nos navios, nós tínhamos que enfrentar este mês de novembro, particularmente, quase que 4 dias de gargalos no Porto de Santos, que é o principal porto das exportações brasileiras. E para a gente entender um pouco, se estamos exportando aproximadamente uns 3 milhões de sacos cada mês, e o Porto de Santos responde por 75% das exportações. 4 ou 5 dias de gargalho, produto da greve, que finalmente foi bem resolvida, custou aproximadamente uns 400 mil sacos, que nós vemos agora nas menores exportações do mês de novembro. Então, sim, muito desafio, mas os exportadores continuam embarcando e aunque a situação não parece ter uma solução de curto prazo, eu acho que os mercados internacionais têm que saber que o setor exportador venceu muitos dos gargalos e ainda continua com umas exportações e uma receita cambial muito forte. Eu acho que cabe destacar que os 36,3 milhões de sacas exportados equivalem a uma receita cambial de 5,4 bilhões, que verdadeiramente produto das altas cotizações dos preços do café e, logicamente,
ainda melhor como o câmbio que nós estamos neste momento. Não é um recorde histórico, mas é perto de um recorde, sim. Muito desafio. Nicolás, eu falo sempre isso aqui com o Secafé, que desde maio, quando a gente começou a observar esse problema se acentuando, parece que a cada mês que passa, a gente não tem respostas para solucionar isso que está acontecendo, né? Como você já bem colocou, não é um problema que atinge só a cadeia cafeeira, é um problema global. Pensando nisso tudo para essa virada de ano, né? O Secafé sempre deixa muito bem claro aqui para a gente também que não é problema de oferta, como muitas vezes a gente ouve dizer no mercado, é problema de fato logístico. Para o ano que vem, para essa retomada, a gente consegue desenhar, traçar uma expectativa de quando a gente deve ter uma solução ou realmente o problema continua muito complexo? É um problema que continua e a complexidade é alta. Infelizmente, nós não temos solução de curto prazo. Nós fizemos este ano um painel com os expertos do ramo, tanto localmente como internacionalmente. E se eu poderia resumir em breves palavras qual é a expectativa dos expertos do ramo, inclusive armadores, comercializadores, exportadores. Eu acho que a média das expectativas é enxergar uma melhoria no último trimestre do ano 2022. Então, nós vamos ter que conviver com esta situação e por mais trabalho a mais que custe este esforço para vencer os gargalhos, nós estamos fazendo tudo o melhor. Uma coisa importante, faz quase 20 anos que o café não deixa de ser embarcado em container. Mas se nós rebobinamos, vamos para trás no passado, 20, 25 anos atrás, o café era embarcado de forma no porão do navio a granel. Uhum. São modalidades de carga que nós não utilizávamos faz 20, 25 anos atrás. E como uma das inovações, eu acho que é importante compartilhar, não? O exportador não se vence, ele continua na procura de soluções. Eu acho que cabe ressaltar que neste mês de novembro saíram para o exterior os primeiros 3 navios com embarques na modalidade break bulk. Café que foi embarcado sem container, no porão do navio, mas logicamente com todas as técnicas modernas, os big bags, que são grandes sacarias de 1 tonelada, um pouquinho mais, e isso ajudou. Ainda um pouco longe de ser uma solução ideal, mas pelo menos é uma alternativa. Continuamos vencendo os gargalhos, mas infelizmente vamos conviver com eles até o final do ano que vem, aparentemente. Essa forma de exportação com as big bags pode vir se tornar uma tendência ou realmente é uma questão de solução pontual para os problemas que a gente tem, Nicolás? Poderia virar tendência. Ainda é muito cedo. Os primeiros embarques saíram, mas cada embarque tem aproximadamente umas 6.000 a 7.000 toneladas. Então, é uma solução que oxigena e estamos testando. O que acontece? Para que um embarque em modalidade break bulk seja bem sucedido, você tem que contar com uma anuência do importador em destino. A capacidade logística em destino tem que ter as maquinárias, o conhecimento para desembaraçar a carga que vai a granel. Agora, isso por enquanto aconteceu mais com os destinos em Norteamérica, em Europa. Infelizmente, Norteamérica, por enquanto, tem sido mais desafiante, mas é questão de aprendizado e nós continuamos aprendendo. O que merece também um destaque é que o Porto de Santos conta com uma infraestrutura, conhecimento e as parcerias logísticas para fazer um embarque nessa categoria em café acontecer. Isso foi muito importante e, logicamente, vamos continuar aprendendo e ganhando mais experiência. Nicolás, quando a gente fala nesse problema, os outros países produtores de café também enfrentam esses impasses. A gente tem Colômbia, tem Vietnã.
Como é que fica para o Brasil lá fora quando os nossos compradores, né, quando nossos principais parceiros comerciais observam isso? Isso pode trazer de alguma forma alguma imagem ruim para o nosso país, enquanto maior produtor e exportador de café do mundo? Ou todo mundo já entendeu que esse é um problema que a cadeia toda a logística vai ter que aprender a lidar? Como é que fica em relação a isso? É uma excelente pergunta. Quando começou o problema pós-pandemia, as primeiras origens do café verdadeiramente afetadas eram aquelas origens da Ásia, porque foi o primeiro gargalo identificado na cadeia logística dos suprimentos. Tudo café que estaria saindo da Ásia com destino Europa e os Estados Unidos foi afetado primeiro. Naquele momento, o Brasil estava um pouquinho longe do problema, só que não demorou em chegar acá. À medida que o problema se espalhou pelo mundo, à medida que o trabalho de comunicar que o que está acontecendo foi feito, assim como você faz um maravilhoso trabalho de explicar que o que acontece e que não só o Brasil, mas o mundo inteiro entendeu que era um problema global. Eu acho que a repercussão da imagem específica brasileira, felizmente, não foi uma preocupação do nosso país. Claro, o estresse não falta. O Brasil é um componente essencial em praticamente todas as preparações internacionais, com 30, 40% do blend. Então, mesmo que não seja um problema específico brasileiro, o fato de não ter o nosso café saindo como deveria estar saindo com uma eficiência tradicional, chegando em destino como ele deveria chegar, causa e está causando muito estresse, um estresse atípico. E quando a gente fala nesses problemas, Nicolas, a gente não pode deixar de mencionar que tudo isso começou por conta da pandemia da Covid-19 e a gente estava indo numa direção de que parecia que estava tudo se resolvendo, né? A vacina avançando nos principais polos consumidores de café, avançando aqui no Brasil, mas de repente apareceu aí nas últimas semanas essa nova variante que mexeu um pouquinho com o mercado. Mas enfim, eu quero saber do lado do setor exportador. A Covid ainda preocupa da gente regressar mais ainda nessa questão? A gente consegue, aos poucos, encontrando soluções, como você já colocou, mas essas novas variantes, né, que a gente ainda nem conseguiu entender como é que ela vai funcionar de fato, se vai mexer em alguma coisa. Mas é uma preocupação para o seu café? Definitivamente é uma nova variável que faz parte do nosso mando de controle. Seria impensável não considerar aquela variável como uma variável adicional do risco, nisto que nós estamos denominando o novo normal. Agora, eu acredito neste novo mundo que nós conseguimos nos adaptar. Não, eu não falaria que estamos livres dos riscos. Continuamos monitorando, mas o café especificamente conseguiu se adaptar muito bem. Tem sofrido com a logística internacional, mas estamos fazendo o nosso dever de casa, incluso com as inovações, como a gente descreveu anteriormente. Falando do consumo, que era uma das grandes preocupações quando começou a pandemia, tanta incerteza. E será que o consumo da bebida internacional ou localmente vai cair? Por enquanto, nós não temos percebido uma queda real do consumo. Eu acho que nós temos que comemorar a bebida maravilhosa do café, que é uma indulgência fantástica e provavelmente uma das mais eficientes quando você compara com as outras indulgências do consumidor. Só temos um registro na crise do 2009, 2010, quando o preço do café, quase já entrando no 2011, chegou a um patamar de $3, que se nós contamos com a inflação entre aquele momento e agora, estaríamos falando de um preço muito maior àquele que nós estamos observando hoje. Naquele momento, o consumo teve uma desaceleração importante, mas felizmente, durante os últimos 30, 40, 50 anos, não tem evidência substancial de uma queda do consumo, mesmo com recessões econômicas, guerras, situações sociopolíticas. Então, eu acho que temos que comemorar que o café é uma bebida resiliente. Então,
Logística desafiada, estamos nos adaptando. Consumo, temos aplicado muita inteligência, tanto localmente como internacionalmente, e continuamos comemorando consumo resiliente. Então, infelizmente, não todo é como deveria ser, mas dá para acreditar na resiliência do exportador do café e do Brasil como país produtor, que ainda com tanto desafio, sem falar do clima, por enquanto, continuamos firmes e fortes. Era isso que eu ia te perguntar, Nicolas, era esse próximo passo que eu queria dar com você. Claro, a gente sabe que o Secafé ele não faz estimativa de safra, enfim, mas sei que vocês acompanham de perto como é que vai o setor produtivo aqui no Brasil. E essa questão climática pesou bastante em 2021. A gente deve ter aí, ouvir falar do ano de 2021 por conta do clima, de acordo com os especialistas, pelo menos por mais uns 2 anos, né? Há quem diga que aquela super safra que era esperada para 2022 não vai acontecer. E a gente tem um mercado comprador muito forte, né, Nicolas? Os números de 2020, os embarques que a gente teve, comprovam isso. Como é que vocês estão avaliando, ou espera que seja ano que vem, quando a gente fala para esse lado de produção aqui do Brasil? É muito importante a sua pergunta, e aí cabe lembrar um pouco o andar da carruagem, não? Nós saímos de uma safra 2020, onde nós poderíamos falar que o mundo e o universo conspirou a favor do produtor brasileiro. Foi uma safra quase perfeita em quantidade, eficiência, produtividade e qualidade. Essa safra recorde foi aquela que deu sustento às nossas exportações, tanto altíssimas, incluso até o começo deste ano. Agora, entramos no ciclo 2021 e o 2021 já foi, de um jeito ou outro, já teve afetação negativa pela estiagem do final do 2020. Agora, o 2021 era o ciclo bianual baixo do Brasil. Então, já tínhamos descontado que não poderia ser comparado com aquele circuito alto do 2020. Agora, a afetação foi superior ao esperado. A própria Conab fez a sua estimação da safra 2021, que na parte dos arábicos, ela falou de 30,7 milhões de sacos. Dá para ver que, além da bianualidade, teve um pouco daquele efeito seca. Agora, chegamos em julho e tivemos 3 eventos quase consecutivos de frio. Um deles de frio intenso. Sem dúvida, a produção do ano 2022 foi afetada. Como você sabe, a Secafé não faz previsão de safra, mas a Conab faz. Estamos no aguardo dos números da Conab, mas eu acho que já tanto os nossos associados como o mundo estão na expectativa de que aquele grandíssimo potencial do 2022 não é o que poderia ser. 3 eventos de frio, pré-seca e pós-seca. Porque a chuva chegou aqui no Brasil, mas chegou um pouco tarde. Estamos observando aqueles episódios da florada, da conversão entre flor e fruto. Aí, logicamente, vamos deixar os expertos fazer o seu papel, mas estamos muito apreensivos como que poderia ser o verdadeiro potencial do ano 2022. Agora, falando das exportações, se nós contextualizamos o nosso número, de janeiro até novembro, 36,3 milhões de sacas. Embutimos nele o efeito dos gargalos logísticos, que acreditamos neste momento poderia ser em torno a uns 3 milhões de sacas. Não é tanto distante do número das exportações do ano passado, que naquele momento estaria em aproximadamente uns 40,3 milhões de sacas, de janeiro até novembro, para tentar comparar os mesmos períodos. Então, dá para ver que mesmo com tanto desafio, o exportador brasileiro tem feito uma tarefa fantástica para complacer os mercados internacionais e, logicamente, o mercado local, que é o segundo mercado mais importante do mundo. Perfeito. Nicolás, aproveitando que a gente está falando de clima, condições climáticas é uma coisa... mudanças climáticas, perdão, é uma coisa que
é um assunto que chamou muita atenção nesse ano. A gente teve a COP26 que trouxe isso em pauta, e essa é uma das agendas do Secafé, né? A gente vem acompanhando que o Secafé cada vez mais investe em pesquisa, investe também nas práticas ESG, e tem um café novo, um projeto novo, perdão, o Secafé divulgou oficialmente no começo desse mês, Projeto Carbono do Secafé. A gente tem falado muito disso. O Brasil fez o primeiro embarque no mês passado, teve o primeiro certificado emitido também nesses últimos dias. Projeto Carbono do Secafé. O que eu quero saber de você é o seguinte: por que vocês acharam importante ter uma pauta como essa e o que isso significa na prática quando a gente vai mostrar isso para quem compra o nosso café? Muito obrigado pela sua pergunta, muito relevante. Falando da COP26, eu acho que é importante destacar o papel do Secafé, conjuntamente com as entidades do agro e o governo. Nós fizemos o dever de casa e, no fim das contas, eu acho que a proposta e a apresentação do Brasil, e café particularmente, fez uma bela defesa do que nós já fazemos. O Brasil faz muita coisa boa. Falando da sustentabilidade, boas práticas agrícolas, mas temos que fazer um esforço muito maior ainda em comunicação. No nosso projeto Carbono Secafé, o que nós estamos fazendo? Como a palavra de moda é a descarbonização, carbono neutro, balanço do carbono, nós chegamos um pouco mais perto na pauta específica de pesquisa, não? Como ter certeza do que nós estamos falando e como fazer uma tarefa muito mais técnica, pesquisa, para avaliar um pouco o estoque e o balanço do carbono em algumas fazendas. Nós pegamos ou tomamos como alvo Minas Gerais. Uhum. E conjuntamente com os associados desse café, basicamente nos focamos em 40 fazendas no sul de Minas, Cerrado e a zona da mata. E naquelas regiões, basicamente, o propósito é fazer uma medição muito técnica como apoio do professor Serri, do ESALT, da USP, que verdadeiramente tem sido uma pessoa muito importante para nós, para ajudar a entender e guiar a pesquisa e o nosso projeto, pelo menos na metodologia, que tem que ser consistente com o painel internacional das mudanças climáticas para todos estar falando a mesma língua. Então, no fim das contas, com o apoio do professor Serri, e logicamente com a guia também de Imaflora, parceira do Secafé nesse trabalho, assim como os associados ativos participantes do Secafé, vamos chegar muito prontamente, e aqui até o final do ano, começo do ano que vem, como uma avaliação do estoque de carbono naquelas fazendas, 40 fazendas do sul, Cerrado e Matas de Minas, e vamos tentar entender muito mais a fundo, cientificamente, tecnicamente, qual é o balanço de carbono. Então, isso simplesmente vai gerar muito mais subsídios para nós falar com fontes técnicas e científicas de que o que nós temos, e eventualmente nos vai ajudar a comunicar ainda muito melhor o que de fato já é bom, mas com subsídio científico. Então, é um trabalho em parceria também com alguns torradores, clientes tradicionais do café brasileiro, entre eles a Starbucks e a Lavazza. Estamos muito empolgados como projeto e felizes de participar nesta pauta que hoje faz parte também do nosso novo normal da sustentabilidade. E Nicolas, um projeto como esse, né, quando vocês tiverem esses resultados em mãos, mostrado lá para fora, a gente pode dizer que deve abrir aí novas oportunidades, novas discussões no modo de se fazer café? Definitivamente, novas discussões, vai influenciar aquela agenda positiva, nos faz levar aquela história de contrabalance positivo de liderança em café, de liderança no agronegócio e, logicamente, de liderança na pauta ambiental, na pauta de sustentabilidade.
que até 5, 10 anos atrás era uma palavra de moda. Hoje é a nova forma de fazer negócios. Então, se nós interpretamos a vanguardia, a liderança, a procura pelas informações e a pesquisa científica como aquela pauta estratégica da sustentabilidade, logicamente, do agronegócio e café, com certeza que vai nos fortalecer na imagem e, no fim das contas, na nossa capacidade para fazer mais e melhores negócios, em função de uma melhora das condições de transação para o exportador e, no fim das contas, para o produtor de café, com certeza. E quando a gente fala, quando você coloca que a gente precisa ter uma comunicação mais eficiente, né, para mostrar isso para quem não é do setor, ou para os nossos compradores, principalmente, que nós temos isso, né, Nicolas? Isso eu te pergunto, é uma jornalista perguntando para o presidente do Secafé, né? Como que a gente consegue evoluir nessa comunicação? Porque aqui a gente faz a ligação das duas pontas do setor, né? O setor produtivo, quem compra, quem importa, a gente tenta trazer tudo para o produtor ter a melhor tomada de decisão, enfim, para a gente entender como é que está indo o mercado. Mas quando a gente fala em comunicação, em informar a forma como a gente produz, trazer isso à tona, principalmente quem é mais assim do meio urbano, quem não trabalha com agronegócio, enfim. Como é que você acha que a gente consegue avançar nisso? O que a gente precisa fazer? Muito obrigado, mais uma vez. Excelente pergunta. Eu acho que aqui é como integrar mais os elos da cadeia. Vocês, particularmente, fazem uma linda e bela tarefa. Eu acho que com uma parceria, e vocês como jornalistas especificamente, integrando o produtor, integrando a realidade rural, integrando o setor da exportação e o setor da produção, levando as notícias do jeito que elas são, como uma agenda mais conciliadora. Já de fato, vocês estão fazendo uma bela, bela tarefa. Anos atrás, o produtor, o exportador e o comercializador pareceriam estar em lugares opostos da cadeia do valor. Hoje, nós estamos entendendo que não estamos em lugares opostos. Todos somos parceiros e todos precisamos um do outro. Se não for pelo produtor, nós não teríamos função. E se não for pelo exportador, o produtor não conseguiria levar o seu produzido até o importador em destino. No fim das contas, são muitos elos da cadeia que tem que se comunicar bem. Eu acho que, por mais que pareça simples, essa conjunção de que não somos antagonistas, sino parceiros, é um conceito relativamente novo e a sustentabilidade nos está ajudando a unir todas as pontas para trabalhar colaborativamente. Que é o que precisamos um pouco a mais. Eu acho que essa pesquisa, essa procura pelas informações, estar um pouco na vanguardia das tendências, para levar com fatos o que de jeito já é um fantástico trabalho do produtor, do setor cooperativo, do agronegócio brasileiro, do produtor, do exportador e do comercializador. Como nós nos integramos mais com fatos e com essa agenda positiva. Está sendo feito. Eu acho que temos que comemorar o jeito que está sendo feito e é um trabalho que não é fácil, você mais que ninguém sabe, mas está indo bem. Eu acho que como nós encaramos o que poderia ser entendido como o desafio da COP26 como uma oportunidade. Não? Se tem país com liderança ambiental, o seu código agroflorestal, a forma de trabalhar o café, a eficiência, o uso eficiente das águas, e como nós estamos tentando provar, o fato que o café, particularmente, faz um papel benéfico no negócio carbono, não? É mais um sequestrador, um capturador de carbono que um neto emissor. Se nós conjuntamente entendemos bem essas virtudes do nosso produto insígnia e entendemos que essas novas propostas mundiais não são tanto desafios, mais oportunidades, eu acho que o Brasil estará muito mais longe na liderança. Ele já é líder, não?
Mas uma coisa é ser líder por quantidade e outra, que o que todos nós estamos tentando vencer, é o fato de ser líderes em qualidade, sustentabilidade e estar lá na vanguarda das oportunidades. Eu acho que esse é o trabalho e um trabalho compartilhado em parceria com todos os elos da cadeia. Nicolas, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu vou aproveitar mais uma vez aqui para agradecer a você, toda a equipe do Secafé, que vem aí fazendo um trabalho mensal aqui com Notícias Agrícolas. É muito importante, a gente tem essa missão de tentar entender o que está acontecendo no mercado. Esse ano realmente ele foi fora da curva quando se fala em café. Eu acho que todo mundo que trabalha com café esse ano sentiu essa diferença, mas ter essa parceria, a gente conseguir ter essa comunicação para o produtor também entender, que é o nosso foco aqui no Notícias Agrícolas, né? Fazer com que um produtor entenda o que de fato está acontecendo é muito, muito importante. Eu agradeço muito toda a equipe do Secafé, você, sua disponibilidade de vir falar com a gente nesse especial de fim de ano. E convite está aberto, casa está aberta, 2022 eu espero ter bastante do Secafé aqui no NA. Obrigada, meu querido. Conte conosco e mais uma vez o agradecimento também é para vocês. Tem sido um ano desafiante, mas estamos juntos. O que vem para frente, seja pelos gargalos logísticos, como nós já falamos, seja pela avaliação dos impactos dos efeitos climáticos, não? A geada, a seca, vai ser um ano complexo, mas o setor de café é resiliente. E hoje, em parceria com todos os elos, estamos muito mais fortes. Então, vamos trabalhar por aquele 2022 desafiante, mas para isso estamos aqui, para conquistar e vencer os desafios. E muito mais uma vez obrigado pela sua ajuda, pelo seu carinho e um grande abraço para todos os produtores que escutam você aqui tanto ativamente. Muito obrigado. Portanto, esse foi o nosso bate-papo com o Nicolás Rueda, presidente do Secafé, que trouxe para a gente esse balanço do que aconteceu em 2021. Não tinha como a gente terminar esse ano sem falar da questão logística, principalmente questão logística para o café, enquanto o Brasil sendo o maior produtor e exportador de café do mundo. O Nicolás fez aqui para a gente uma linha do tempo de tudo que aconteceu nesse período. O Brasil deixou aí de ter uma receita de aproximadamente 500 milhões de dólares, isso equivale aí a 3 milhões de saca, é bastante coisa, por conta desse problema logístico que você já vem acompanhando aqui a gente falar mensalmente, que está longe do fim. Mas o Nicolás trouxe para a gente que o setor exportador, ele segue driblando os problemas, tenta encontrar algumas soluções e a gente entra aí para 2022 com bastante coisa para acompanhar no mercado de café. A gente tem que entender melhor como é que vai ficar o lado de produção, como é que fica o consumo, tem que manter o foco sim na pandemia do coronavírus, tem essas variantes que vez ou outra movimentam bastante o mercado, então a gente precisa estar ligado em tudo isso e a gente também precisa prestar atenção para a sustentabilidade. Nós já falamos isso aqui no Notícias Agrícolas outras vezes, consumidor final, comprador está cada vez mais exigente, procurando por boas práticas agrícolas e o Brasil faz isso sim também, enquanto maior produtor e exportador de café do mundo. Então a gente tem feito a lição de casa em todos os aspectos, apesar desse ano bastante conturbado. O Nicolás trouxe pra gente, o café, ele é resiliente em toda a sua cadeia, cada um fazendo sua parte, a gente vem conseguindo avançar e se mantém aí na liderança. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço muito sua audiência, sua companhia, sua parceria ao longo de 2021, mas 2022 a gente está por aqui e eu te espero que tem bastante coisa para acontecer no nosso mercado de café. Muito obrigada e até a próxima! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.